Estamos de volta com mais uma edição do Projeto Motor Responde, o espaço onde a gente tira suas dúvidas e responde as suas perguntas sobre Fórmula 1 e automobilismo de uma forma geral. E nesse vídeo nós separamos uma pergunta histórica e uma pergunta técnica que vocês nos mandaram. Então, vamos a elas. Yami Olho Bugado pergunta: explica a saída conturbada do Montoya no ano de 2006 pela McLaren, né? Esse é um tema bastante pedido por vocês aqui nessa sessão, a gente recebe várias perguntas sobre isso, então vale a pena até de repente fazer um vídeo à parte para contar mais detalhes, porque a passagem do Montoya pela Fórmula 1 e principalmente pela McLaren teve algumas coisas bastante curiosas, né? Mas para fazer um resumo aqui, né, o Montoya e a McLaren nunca pareceram se encaixar muito bem, né? Nunca pareceu haver uma compatibilidade muito grande entre a forma de trabalho da McLaren na época, né, ainda sob a gestão do Ron Dennis, com o temperamento mais emocional, né, do Montoya. Então nunca houve esse encaixe, né? Para a gente lembrar também como é que isso aconteceu, é importante também trazer o contexto de que a relação de Montoya e McLaren tinha uma grande expectativa em torno, né? O Montoya entrou na McLaren em 2005, mas para quem não sabe ou para quem não lembra, ele havia sido anunciado pela equipe em novembro de 2003, né? Ou seja, mais de um ano antes de ele se juntar à equipe, já havia sido feito o anúncio, então já se criava uma expectativa bem grande em torno disso, né? Para ver como que ele se sairia ao lado do Kimi Raikkonen, né? Dois pilotos que haviam disputado o título de 2003, que eram muito rápidos, mas que tinham temperamentos quase que opostos, né? Mas o primeiro ponto, né, em que houve uma incompatibilidade do Montoya com a equipe foi a parte técnica, né? Ele nunca conseguiu se adaptar muito bem ao estilo do carro da McLaren, a pilotagem dele nunca foi muito compatível com os pré-requisitos da McLaren na época, né? E aí aconteceu um episódio que foi bem simbólico dessa passagem do Montoya pela McLaren, que a gente até já falou em um outro vídeo aqui no nosso canal, que foi a lesão que ele sofreu no começo de 2005, né? Ele sofreu uma lesão no ombro, que, né, na época a versão oficial era de que ele havia que havia sofrido essa lesão durante uma partida de tênis, mas, né, nos bastidores se comentou que na verdade ele havia descumprido, né, as recomendações da McLaren, tinha andado de motocross e sofrido uma queda, e aí a lesão veio disso, né? Então essa lesão que interrompeu esse progresso do Montoya no começo de 2005 também foi causando um desgaste da relação entre as duas partes. Depois ele conseguiu voltar, ele teve até uma boa fase final em 2005, né, quando ele conseguiu vencer 3 corridas, mas de qualquer maneira 2005 não foi uma temporada que começou muito bem para a relação. E também, né, ainda em 2005, teve mais um episódio que foi colocando mais uma pá de cal na relação entre Montoya e McLaren, que foi o anúncio do Fernando Alonso, né? Foi a mesma coisa que a McLaren fez com o Montoya, ela fez com o Alonso, que é anunciar um piloto com uma antecedência muito grande, né? Em dezembro de 2005, a McLaren anunciou a chegada do Fernando Alonso para 2007, né? Ou seja, um ano antes, ela já anunciou que o piloto que havia acabado de conquistar o título mundial, que era o campeão mais jovem da história na época, chegaria para ser o novo homem forte da McLaren em 2007, né? Pelo menos essa era a intenção. Então já passou para o Montoya um recado de que a McLaren já estava começando a olhar para o mercado para ver mais e mais opções, né? Então chegou 2006, o problema de adaptação ao carro também não melhorou muito, né? Ele até teve alguns pontos mais altos, alguns pódios em 2006, mas no geral ele não conseguia extrair do carro o mesmo tipo de rendimento que ele fazia na Williams, né? Na equipe anterior dele. E para piorar, o carro de 2006 da McLaren não era tão competitivo como o carro de 2005. E aí foi quando apareceu o Chip Ganassi, né? O Chip Ganassi entrou na cena, voltou para a vida do Montoya, né? O Chip Ganassi, que é um tradicionalíssimo chefe de equipes de automobilismo nos Estados Unidos, foi o patrão do Montoya quando ele conquistou o título da Champ Car, né? Da kart em 1999. Também foi o chefe do Montoya quando ele venceu as 500 milhas de Indianápolis pela primeira vez em 2000. E ele flertou com o Montoya e sondou a possibilidade de contratar o colombiano para 2007, mas não na Indy, né? Mas sim na NASCAR, né? O Chip Ganassi também tinha uma equipe na NASCAR e apresentou esse projeto para o Montoya a partir de 2007, e o Montoya entrou muito bem, né? Se por um lado ele tinha uma equipe com quem o chefe ele não se bicava, o carro ele não estava adaptado, ele não se adaptou muito bem ao estilo de pilotagem
da equipe, ao estilo de trabalho da McLaren e com o Fernando Alonso prestes a entrar, e do outro ele tinha uma possibilidade de voltar para uma casa que ele já era habituado, voltar para os Estados Unidos também, que ele sempre foi muito bem adaptado ao automobilismo americano, e iniciar um projeto de longo prazo na NASCAR, né? O Montoya na época tinha 30 anos, em 2006, e ele até via a possibilidade de, entrando na NASCAR, tem ali uma carreira longa, né, de mais de uma década, já que a vida competitiva dos pilotos da NASCAR é até um pouco mais longa. Então, ele, em 2006 ainda, ele anunciou que se mudaria para a NASCAR em 2007, né, ou seja, depois que terminasse a temporada, ele iria para a NASCAR, ia voltar o foco dele em termos de carreira de novo para os Estados Unidos. Então ali já basicamente acabou a relação entre Montoya e McLaren, né? Só que a intenção do Montoya na época era de terminar o contrato dele, né? De cumprir o contrato até o final, de fazer a temporada de 2006 até a última corrida, mas não foi bem assim que aconteceu, né? O Ron Dennis não ficou nada feliz com essa notícia porque ele não ficou sabendo, né? Ele ficou sabendo, não estava sendo informado da negociação e ficou sabendo apenas depois que o Montoya havia fechado o contrato com a NASCAR para 2007. Então, ele vendo o que aconteceu, vendo também a deixa que o Montoya havia deixado em aberto no GP dos Estados Unidos, né, quando ele foi ali, foi quem iniciou um acidente múltiplo que teve na largada, né, o momento do Montoya não estava dos melhores, e ele aproveitou para tirar o Montoya do carro, né, ele tirou o Montoya, dispensou o colombiano, dizendo que, olha, você já está com a cabeça voltada para a NASCAR, você já está se preparando para uma nova fase da sua carreira, então, se a sua cabeça não está na Fórmula 1, vai se focar no seu próximo projeto, que a gente fica bem aqui. E aí eles trouxeram o Pedro de la Rosa para terminar a temporada de 2006. Então foi basicamente isso que aconteceu, né? Foram vários pontos, né? Não foi uma coisa só, foi uma relação que começou cheia de expectativa e que não foi se cumprindo, né? Essas expectativas não foram sendo cumpridas. E aí isso gerou ali uma série de desgaste que acabou com esse anúncio do Montoya na NASCAR, né? Acho que a carreira do Montoya é bem curiosa, né? Porque aconteceu muita coisa, mas ele ficou até relativamente pouco tempo na Fórmula 1, né? Só de 2001 a 2006. Então, acho que vale a pena fazer um vídeo à parte contando esses detalhes sobre a passagem do Montoya pela Fórmula 1. E se você quiser ver um vídeo sobre isso aqui no nosso canal, deixa aqui o nosso comentário que a gente pode preparar para o futuro aqui no Projeto Motor. O Rafael dos Santos pergunta como funciona o DRS. Ele desativa quando o piloto pisa no freio? E se o piloto usá-lo em algum trecho fora do estabelecido, recebe penalidade? Essa pergunta é muito comum aqui no Projeto Motor, responde, e a gente também recebeu mensagem do Emerson Rodrigues perguntando de onde surgiu a asa móvel, e do Kbex82 que pergunta se existe algum dispositivo que impede os pilotos de ativar o DRS fora da área normal e a mais de um segundo do carro à frente. A asa móvel ela foi introduzida na Fórmula 1 em 2011 com o intuito de aumentar as oportunidades de ultrapassagem, principalmente depois que o reabastecimento foi banido da Fórmula 1. Ela se tornou uma espécie de exceção àquela antiga regra que proíbe partes móveis aerodinâmicas. O funcionamento básico dela é que quando o piloto está a menos de um segundo do adversário à frente, ele recebe uma permissão da central eletrônica da FIA para que ele possa usar o dispositivo. Quando o piloto aperta um botão no volante, o flap que trabalha em ângulo na asa traseira se abre, e isso diminui drasticamente o arrasto aerodinâmico do carro porque o ar passa livremente. A utilização da asa móvel é liberada por um sistema central eletrônico. A FIA posiciona na pista pontos de detecção da diferença dos carros. Quando esse sistema eletrônico recebe a informação de que existe um carro à frente a menos de um segundo, ele libera um sinal luminoso no volante para que o piloto saiba que ele vai poder acionar a asa móvel. Os pontos aí de abertura são pré-determinados pela direção de prova e normalmente são em retas em que as ultrapassagens são possíveis. Em alguns circuitos são instalados 2 pontos, em outros 3, dependendo da característica ali do traçado. Teoricamente, o sistema não permite que a asa móvel seja aberta fora dessas zonas de ultrapassagem. A asa móvel ela se fecha automaticamente quando o piloto encosta no freio. O competidor também pode, se quiser, fechar apertando de novo o botão do dispositivo. O importante é que o piloto que deve poder abrir ou fechar a asa sem nenhuma ajuda ou comando externo do box ou fora do carro. O regulamento prevê
que o sistema só começa a funcionar 2 voltas depois das largadas ou relargadas, ou seja, na primeira volta ali, quando eles completam, normalmente eles não conseguem acionar a asa móvel. O diretor de prova, no entanto, ele tem a possibilidade de desativar o sistema dos carros se ele acha que existe alguma condição de perigo, ou seja, chuva ou se tem algum detrito ali dentro da zona de acionamento da asa móvel. Em caso de uma falha, a equipe pode pedir para a direção de prova para que possa operar fora do sistema, só que aí ela entra dentro do risco. O piloto tem que acionar só quando está a menos de 1 segundo do piloto à frente e dentro das zonas de ultrapassagem. Se fizer algo de errado, ele pode ser punido sim, dentro do julgamento dos comissários. Já aconteceram alguns casos, as pessoas já viram das asas móveis serem acionadas em momentos errados ou fora da zona correta. Porém, muitas vezes isso acontece por um defeito do próprio sistema. A direção de prova, então, ela detecta isso e normalmente não se impõe nenhuma punição por se acreditar que não foi um erro do piloto ou da equipe, e sim do sistema geral. Amada por uns, odiada por outros, a asa móvel com certeza aumentou a quantidade de ultrapassagens nas corridas de Fórmula 1. No entanto, muita gente considera que as ultrapassagens ficaram um pouco artificiais. Os pilotos ficam muito mais rápidos do que os adversários à frente e às vezes conseguem ultrapassagens só em linha reta, nem precisando dividir freada de curva. Então é sempre uma discussão na Fórmula 1 se ela deve continuar, deve ficar, e muita gente está de olho de como o regulamento novo de 2022 vai ainda exigir a necessidade dessa asa móvel. E você gosta, não gosta? Deixa sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Então é isso, pessoal, essa foi mais uma edição do Projeto Motor Responde, e se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer perguntar sobre Fórmula 1 e automobilismo de uma forma geral, fica de olho aqui no nosso canal no YouTube, né, na aba de comunidades, onde nós vamos abrir o post dedicado para o Projeto Motor Responde, e você pode deixar a sua pergunta para a gente responder nas próximas edições. Também fique ligado no nosso Instagram, também é um meio de contato para você mandar sua pergunta, que a gente responde nas próximas edições do Projeto Motor Responde. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.